aqui. Salve, salve galera! Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, estamos começando a gravação. A live já começou aqui. Se você quer acompanhar a gente nas lives, coloque na Twitch. Mas estamos começando a gravação aqui. Antes aqui a gente só troca uma ideia. Se tiver alguém aqui, enfim, a gente bate um papo, né? Tava explicando um pouco das coisas que eu tô mudando aqui na live, principalmente o cenário aqui atrás. Ainda tô arrumando, eu comecei a arrumar ele hoje e vocês vão ver coisas diferentes aqui. Mas vocês não costumam ver muita coisa na minha live em relação a cenário, né? Até porque a gente, né, não tem muita coisa. Eu e também a tela é bem pequenininha, vocês não conseguem ver muita coisa aqui. Mas eu quero mudar a câmera também para melhorar, pegar uma coisa melhor, fazer uma série de mudanças aqui. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa bem rápida, uma coisa bem tranquila. É... E aí agora a gente vai dar uma sequência aqui no nosso projeto Contoso. Para quem não lembra, o que a gente fez na semana passada? Foi semana passada. A gente trabalhou aqui com um pouquinho de SQL, a gente colocou algumas informações lá de... Deu uma checada, na verdade, né, nas bases para ver o que tinha, o que não tinha, o que a gente precisava usar, o que seria interessante usar. E agora a gente começou a mexer em Power BI. Com isso, a gente começou a colocar as conexões dentro de banco de dados. Então, eu mostrei como a gente conecta ao banco de dados do Contoso aqui, né? Então, o que a gente pode fazer. Fiz alguns relacionamentos já de tabela, como vocês vão ver agora. Deixa eu dar uma diminuída aqui, vou dar um zoom. Ó, vocês podem ver que o relacionamento aqui já está interessante. A gente não fez nenhum tratamento de dados ainda. Né? A gente vai ver a necessidade de colocar um tratamento de dados aí nessas próximas lives. E agora a gente vai começar a montar um dash, montar algumas informações, ver o que a gente pode trabalhar aqui dentro desse projeto, tá bom? A gente começou a criar algumas visõezinhas aqui, o que a gente tem, contagem de vendas, valores, essa divisão aqui acho que é média. É um valor médio. E aí a gente começa a criar alguns dashboards, começar a criar algumas visões relacionadas ao dashboard aqui, tá bom? E se você ainda não conhece nosso canal lá no YouTube, bom, se você tá vendo no YouTube, obviamente, tá lá. já tá vendo alguns vídeos do canal. O som tá altíssimo, peraí. Vou diminuir pra ninguém se assustar. Mas é o seguinte, gente. A gente tem alguns trabalhos aqui no YouTube que falam separadamente de cada parte do que a gente faz em live, né? Então, ensino para o que vem, ensino Power BI, funções do Power BI, do Excel e do SQL também. E recentemente comecei a colocar vídeos de como instalar o SQL Server, como criar um servidor, criar um banco de dados, recuperar um banco de dados. E o projeto Contoso eu vou separar ele também em partes para fazer essas séries aí de vídeos para você também ter essa noção do que a gente faz de interessante para o Power BI, tá bom? E também para o projeto, enfim. Então, se você não consegue ver a live inteira, vê aos pouquinhos o que a gente faz, tá? Eu vou lançando os vídeos periodicamente, mas aqui a gente vai fazer praticamente todo o esboço do que eu vou criar no projeto dos vídeos no YouTube, tá bom? Então bora lá, vamos sem mais delongas aqui. A gente tem pouquíssimo tempo, a gente começou a live muito tarde e eu quero fazer um outro projeto em live que, bom, vocês não vão saber o que é porque vocês não foram para a live, mas é um Excel, né, um pedido de ajuda de Excel e eu vou ajudar a pessoa que me pediu aqui para ver o que a gente pode brincar ali na parte de Excel, tá bom? Então vamos lá. A gente já tem aqui algumas informações, né? A gente tem a quantidade de vendas. Eu vou tirar isso aqui.
que não me interessa no momento. A gente tem um calendário ano, a gente tem um calendário de canal. E o que mais que a gente pode ter aqui? A gente tem valores, né? Então, isso aqui é valor médio, valor de vendas e contagem de vendas, tá bom? A gente tem algumas informações bem interessantes aqui, né? Então, a gente consegue ver, fazer um panorama de, por exemplo, de acompanhamento de vendas, acompanhamento de vendedores, enfim, de loja, né? E acho que talvez a gente pode começar com loja, né? Acho que é interessante a gente começar com loja para ver o acompanhamento de cada loja e ver como que foram as vendas delas ano a ano, talvez. Você acha que é interessante um ano a ano, não, sei lá, mês a mês, né? Projeções mensais. Então a gente vai selecionar aqui, por exemplo, 2008. Se tiver 2008 cheio, a gente vai ter todas as informações de 2008 aqui em gráfico, enfim. Acho que é interessante a gente fazer isso, né? É um acompanhamento interessante, a gente consegue ver, por exemplo, onde teve maior subida, maior descida de vendas, né? Pegando gráficos aí de linhas, e aí a gente consegue já ter algumas noções, algumas informações interessantes pelo que a gente já tem aqui dentro do banco de dados, né? Então, a ideia aqui é sempre mostrar que tipo de coisa a gente pode trazer de insight pro negócio, né? E quando a gente fala de uma loja, o mais importante é venda, 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 né? E acompanhar os meses, acompanhar os produtos, acompanhar preço, enfim, todas as informações que a gente tem aqui vão ser necessárias, tá bom? Vamos começar aqui. Então, deixa eu pensar em exibição. Vou pôr um fundinho gostosinho aqui. Preto. Fundo preto. Fundo preto é. Não. Será que eu coloco esse fundinho roxo aqui? Também não tá legal, né? Vamos ver esse fundinho aqui tá horrível esse aqui. Esse aqui, esquece, meu. Bom, né? Uma das coisas que a gente pode ver é fazer procurar por temas, tá? Eu vou manter assim e eu vou tentar mudar o fundo aqui pra cor, transparência. Tá, tá. Não vou colocar essas cores aqui não, porque não tá legal. Eu vou pensar aqui em alguma. Deixa eu ver aqui. Vamos começar. Vamos começar por um layout bonitinho pro fundo, só pra gente começar a ter ideias de. Ah, a cor, degradê. Eu vou colocar um degradê azul. Um azul bem da hora aqui. Ah, deixa eu ver. Preciso de um azul interessante. Um interessante. Um degradê um pouco mais. Menos chamativo, mas também que. É que esse aqui é bom? Vou testar esse. Tô pesquisando, vocês não estão vendo, tá, gente? Deixa eu colocar aqui no Contoso e salvar esse dash aqui. Vamos colocar uma imagem aqui de papel de parede e vamos ver se funciona. Fica bom. Tá. Esse ajuste eu vou ter que colocar ele para preencher, obviamente, né? Tá legal, tá legal. Tá feio ainda que vocês estão vendo aqui. Todas essas paradas aqui eu tenho que tirar o fundo dela, né? Então vamos começar aqui pelos cards, que aí já vai de uma vez só. Tela de fundo. Aí, ó, já começamos a ter informações bonitinhas aqui. E aqui também, mesma coisa, tirar tela de fundo. E aqui também vamos tirar as telas de fundo. Beleza? Olha que delicinha, tá? Mas a gente ainda precisa arrumar muita coisa. A gente precisa fazer alguns ajustes. E, e bora pra
Bora ver o que a gente consegue fazer aqui dentro do Power BI, tá bom? Tá. Eu vou começar a mudar algumas cores só pra gente poder ter a chance de ver, né? Porque tá osso aqui também. Rótulo de dados branco. Botar os rótulos de dados em branco. Mesma coisa aqui. Título de seleção. Título, cabeçalho, cor da fonte. Vai ser branco também. Cor da fonte branco. Cor da fonte branco. Ah, itens. Branco e aqui a tela de fundo a gente põe preto. Ah, fica legal, fica legal. Não tão legal ainda, mas a gente pode dar uma ajustada ainda. Beleza. Eu quero selecionar o ano e canais, tá? Por enquanto vão ser essas informações que a gente vai ter. Então tá. A gente já tem aqui alguns dashboards, né? Vou tentar trazer isso aqui para o mesmo tamanho, talvez. Acho que é interessante a gente colocar o mesmo tamanho para eles. Geral, posição, largura e altura. 300, não, 200 por 200, né? 200 por 200 fica legal. E aí a gente... É meio estranho, né? Esse 200. É um quadrado mesmo isso aqui? Tá, tá bom. Vou diminuir aqui 100 por 100, talvez. 100 por... 150 por 150 de altura. Vou pôr 200 de largura, que aí acho que fica melhor. Aí ficou melhor. Por enquanto vão ser essas as métricas, tá? Que a gente vai ter de card. Valor em vendas, valor em quantidades e a média, tá bom? Então vamos dar uma alinhada aqui só para ficar bonitinho por enquanto. Vamos alinhar horizontalmente. E aqui a gente tem algumas informações, tá? Eu vou tirar esse aqui, que a princípio eu não quero. Eu quero, por exemplo, criar um gráfico de linha. Gráfico de linha. De valor de vendas, né? Então a gente vai pôr aqui as vendas. Eu vou. Deixa eu só colocar essa divisão aqui, lembrando que a gente tem que sempre colocar ali na nossa coisa que a gente ainda não fez, né? Na nossa tabela de medidas, tá? Por que tem que ter uma tabela de medidas? Novamente, é interessante ter uma tabela de medidas para que você se organize nas suas medidas, tá? Eu estou criando uma medida. Peraí. Eu quero criar uma tabela, na verdade. Nova tabela. Eu tô meio impaciente hoje. Tô clicando tudo aqui. Não era pra ser isso? Deixa eu ver. Inserir dados, nova medida. Não é isso que eu quero. Inserir modelagem, tabela. E aí a gente vai ter aqui. Putz, não era essa aqui, cara. Deixa eu ver. Nova tabela. Será que é isso aqui? Não era pra ser essa tabela aqui que tá sendo criada. Eu acho que eu não tô criando tabela à toa aqui não, né? Não. Vamos lá, nova medida, nova tabela. Deixa eu pensar aqui.
Inserir. Onde que eu tinha colocado, né? Modelagem, nova tabela. Eu vou colocar. Eu sempre coloco aqui inserir dados. Deixa eu ver, inserir dados. Ah, é aqui. Tá bom. Tabela. Medidas. Tô me perdendo num negócio desnecessário, né, gente? Mas vamos lá. Medidas. Vou criar uma tabela de medidas aqui, né? Ela não vai servir de nada para criar dados, tá? O que a gente vai fazer é colocar todas as nossas medidas na tabela de medidas, para que ela fique organizada de forma correta. Isso é interessante, isso é importante, porque depois, quando você começa a criar muita medida, você começa a se perder, tá? Até propriamente na tabela de medidas você já começa a se perder se você cria muitas. Então, às vezes é interessante você criar mais de uma, para falar assim, ó, essa tabela aqui vai para medidas de, sei lá, medidas não sei o que. E aí você vai pôr lá na tabela de. Caraca. Ahn, vai para medidas, amigo. Aê, bonito. Contagem vendas. Onde a gente está aqui, contagem vendas. Ué, será que eu removi essa medida aqui? Corrigir isso. Tá, contagem vendas. Tá, tá vendo? Ó, ele tava em Gin Channel. A gente vai mudar aqui, contagem. Agora ele tá como contagem vendas, tá bom. Beleza. Hum, tá, faltando isso aqui. Agora sim. Comadinho. Ai, ai. Pera aí, gente. Agora sim. Foi? Tá, acho que esse aqui. Essa divisão tem que vir pra cá. Aí, beleza. Beleza, gente. Acho que a gente já começa a ter algumas. Ai. Droga, peraí que eu tô. Gente, eu tô perdido aqui. Beleza. Então a gente já tem essas medidas. Eu preciso colocar agora a vendas aqui. Onde está vendas? Vendas aqui. Vamos mudar a vendas para o formato aqui de vendas. Para a tabela medidas. Interessante, né, gente? Agora já começamos a ter algumas informações interessantes. Beleza, agora eu vou mudar essa divisão por médias de vendas. Média de vendas. Total vendas, né? Vou colocar aqui de vendas, total vendas. E aqui é quantidade de vendas, né? QTD vendas. Interessante, já temos aqui algumas informações. Legal, boa. Agora a gente vai começar a criar vendas, né? Então eu vou colocar aqui total vendas em valores. E eu vou precisar colocar um parâmetro. Eu vou colocar aqui, em específico, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o calendário year como uma opção de seleção única. Então eu tenho que ter ou 2007, ou 2008, ou 2009 selecionados. Para ficar mais bonitinho, eu vou colocar os controles em seleção. Deixa eu ver onde que eu tenho que mudar aqui. Aqui é seleção única, ok. Os itens. Não é nos itens. Cabeçalho. Deixa eu ver. Geral. Não é geral. Controle de seleção. Itens. Tinha que ser no item, será?
Título. Não, não, não. Tem que lembrar onde que eu tenho que passar. Não é aqui. Seção única. Cabeçalho. É geral, será? É geral e eu tô. Não é geral, gente. O que eu quero fazer é transformar isso em botão. Então, ao invés de eu ter um filtro assim ou assim, eu quero transformar ele em botões. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar alguns controles de seleção. Deixa eu ver, calendário. Itens. Deveria ser no itens, né? Título, tela de fundo. Será que isso aqui. Tá, por enquanto vamos deixar assim, não vamos perder tempo. Isso aqui é mais perfumaria, né? Então vamos colocar aqui 2009 e aí eu vou colocar na Gym Date, o mês a mês, né? Então vamos por aqui mês, calendário mês, será? Vamos ver o eixo. Vamos só ver se está funcionando. Então, 2009 tá funcionando, mas não é o jeito que eu queria. Deixa eu ver se esse aqui não. Deixa eu ver. Tá bom. Deixa eu ver. Calendário mês. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá, beleza. Eu vou colocar nesse eixo não responsivo, né? Deixa eu ver se não era no responsivo. Categórico, né? 2009 1. Eu quero que ele seja em ordem, né? Obviamente. Ordem crescente do calendário month. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá. Aqui já temos alguma informação interessante, tá? Vou tirar esse fundo aqui. Deixa eu tirar o fundo. Ficou estranho, né? Então, o que a gente vai precisar mudar? Muita coisa aqui. Então, os nossos eixos, a gente tenta mudar em branco. Pra ficar mais, né? O eixo Y a gente muda em branco também. Legal. Então, aqui já temos o eixo geral. Ok. Cores dos dados. Eu não quero esse azul, eu quero amarelo. Fica ruim, né? Sei lá. Branco também, será? Preto fica meio estranho, né? Laranja? Não, verde. Verde. Vou ver que cores. Verde. Tá bom. Vamos deixar verde por enquanto. E vamos colocar aqui eixos, categórica, tal. Título, né? Preciso pôr o título em branco também. Então o título vai ficar em branco. Cor da fonte branco. Só que aqui, né? Como é que chama? Evolução. Vou colocar como evolução de vendas. Então o que a gente está fazendo? Estamos colocando aqui a evolução de vendas. Então desde 2009. Eu vou pôr um ano mais. Ó. E aí a gente vai tendo alguns insights já, tá bom? Vou deixar menor aqui. Eu só preciso diminuir a fonte desses, né? Tá vendo que tá diminuindo bastante e ficando. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos diminuir a fonte dos rótulos de dados. Tá, diminui demais. Vamos lá. 30.
35. Beleza? Chegou. Chegou. Aqui. Vamos para o formato. Alinhar horizontalmente. Beleza. A gente tem as informações aqui. Beleza? Fechado. Agora a gente vai para o eixo Y. Eu vou tirar o título. Por quê? Porque essas coisinhas pretas aqui que não precisamos de jeito nenhum. Eu não quero essas informações nem no eixo X, nem no eixo Y. Vou tirar. E aí eu não preciso também ficar pintando, né? Eu acho que essa linha aqui tá bom. Essa linha de fundo, vocês estão vendo aí. Tá. Na minha tela do notebook, ela fica bem diferente da tela do monitor. Ela não fica esse azul que vocês estão vendo aí, eu acho. Ela fica meio roxo, sei lá. Meio Windows XP, tá ligado? Mas beleza. Bom, aqui eu já tenho as informações. Eu preciso colocar rótulos de dados. Para colocar rótulos de dados, eu preciso ativar aqui. Vocês não estão vendo nada porque tá ruim. Mas agora você está vendo. E agora a gente sobe isso aqui. Tá, como a gente subiu e essas informações estão em branco, fica um pouco mais complicado de ver. Mas, vou tentar dar uma ampliada aqui para vocês darem uma olhada que tipo de informação a gente já tem aqui, tá? Os dashboards, elas teriam que ser em branco, tal, tudo mais, mas ele tem que ficar mais bonitinho para a gente deixar ele apresentável, né? Então, essas informações aqui são evolução de vendas, tá? Eu talvez mude depois o fundo, não sei. Vou dar um jeito aqui de achar um fundo mais interessante, tá? Depois a gente vê um fundo melhorzinho, tá bom? E aí a gente vai ter que, provavelmente vai ter que editar bastante fonte aqui depois, tá? Então, o que a gente começa a ver? Eu vou tirar o Airseller, né? Acho que esses filtros aqui são interessantes já não. Vou até excluir esse filtro aqui. E aí a gente vai acompanhando aqui algumas vendas. Bom, o que a gente já tem aqui? A gente tem uma média de vendas, né? Uma quantidade de vendas, um total de vendas e uma média de vendas, tá bom? Então a gente começa a ver aqui dentro desse dash que a gente tem essas informações já prontas para a gente e a gente pode começar a fazer alguns tipos de análises, né? Vamos lá. Quais que são as análises que a gente pode ver? Bom, a gente sabe que na nossa base a gente tem 3 anos, né? E aí, olha que interessante que a gente, tipo, quem trabalha com dados, assim, até quem não trabalha já começa a saber o que pode estar acontecendo aqui. Vamos lá. 2007, perceba que as vendas foram bem baixas em janeiro, em fevereiro e em abril. Deixa eu ver se eu consigo selecionar só o mês de fevereiro, março, né? Desculpa. Então, tá vendo aqui que a gente teve uma média de vendas de 2,65 mil, né? 300 milhões em vendas, né? Em fevereiro a gente teve 298 e em janeiro a gente teve 269, né? Tá vendo que o gráfico ele tá bem baixo. E aí se você olhar para os outros, ele já começa a ter uma subida. Quando ele começa a fazer a curva de subida, é justamente entre março e abril. Quando chegamos em abril, a gente já tem a informação de que a gente teve uma venda de 400 milhões, né? O que era de 300 foi para 400 milhões. Então já teve um aumento de 100 milhões. Tá? Nosso pico foi em novembro. Nosso pico foi em novembro, né? Foi no mês 11, a gente teve 450 milhões, né? Isso em 2007. Então, começa a acompanhar aqui 2008. Vamos ver 2008 também.
Janeiro, fevereiro e março, baixo, né? Abril sobe, né? Dá uma estabilizada, cai um pouco até junho. Julho sobe de novo, cai um pouco em agosto. Setembro cai, outubro cai e sobe de novo em novembro. E aí dezembro vai que vai também, tá? 2008. Tá bom? Então, essas informações são bem interessantes. Então, o que, que a gente começa a perceber? Os 3 primeiros meses do ano, elas têm uma quantidade menor de vendas, a gente vai ter um número mais baixo. Então, se espera, né? Vamos pegar aqui que esses anos sejam os atuais, tá? Então, a gente está aqui em 2021, 2019. Esses gráficos são aqui, então a gente se espera que em 2022, janeiro, fevereiro e março, a gente não tenha tanta venda, mas em abril as coisas comecem a melhorar. Então, percebe-se que há um movimento bem, bem sazonal aqui. Então, a partir desse momento aqui, que eu viro de mês, já vou ter uma informação aqui que vai subir. Então, a gente já começa a perceber algumas estratégias. E você começa a olhar isso, você quer entrar na carreira de dados, você tem que começar a perceber esse tipo de movimentação. Perceber que isso aqui aumentou, tá? Isso aqui é bem simples, isso aqui é bem fácil, então é muito óbvio você perceber que esse gráfico aqui já está trazendo essa informação, né? Mas para você fazer isso gerencialmente, é muito importante que você saiba interpretar esses dados. Então você tendo essa informação aqui, qualquer um que estiver olhando ali para gráfico e conheça gráfico, né? Um gerente, um presidente, um diretor, vai ver que esse pico aqui vai acontecer em abril. Então se espera que a gente, né, assim, nos próximos meses aqui, vou ficar tranquilo com os números baixos, mas espero que em abril a gente suba bastante. Então a esperança é essa. Olhando pelos nossos históricos, né? Então, estamos em 2008, 2009 e aí se espera que nos próximos anos isso também aconteça, tá bom? Então, primeira informação que a gente começa a ter relevância aqui, tá? Então a gente já tem aqui, por exemplo, quantidade de vendas, tá? Eu já repeti isso várias vezes, tá? Mas vamos pegar aqui. A gente tem quantidade. Vamos começar a colocar filtros, né? Então eu quero pegar aqui, além de calendário, eu vou copiar e colar esse filtro aqui. Só vou mudar o parâmetro dele. Qual filtro que eu quero ver aqui? Eu vou tirar o calendário e eu vou colocar, por exemplo, Store. O que temos na métrica de Store aqui? Eu acho que se eu pegar Store Name vai ficar muito grande, né? Ele fica bem grande. Deixa eu ver. Store Type. Store Type é aquilo que a gente viu agora. Store Description, Store Facts, Geolocation. Não. Geometry. Não. Close Reason de Store. Vamos pegar Geografia então. Aí eu vou pegar, em vez de. Deixa eu ver. Eu tenho cidade. Por cidade. Cidade não fica legal, não, né? Vou mudar pra cidade por country, vai. Region Country Name. Tá. Armênia.
Vamos começar a olhar aqui por país. Não é a melhor situação, mas vamos começar a olhar por país aqui. Armênia. Deixa eu ver que a gente tem uma quantidade bem baixa de vendas, então isso pode ser afetado aqui pelos números, mas vamos dar uma olhada nos números da Armênia, tá? Então vamos começar por 2007. A gente tem aqui um período que a gente teve aquela mesma subida, né? Em março, ainda que é tímida, né? 700 mil, mas olha que isso... Não, na verdade não é tão tímida assim, não, peraí. Não, é assim, é assim. 600 para 700 mil e em maio que ela subiu bem, né? Então em maio ela pegou aqui 1 milhão, né? 1 milhão, por volta de 1 milhão por 3 meses, né? E depois subiu aí, caiu um pouquinho de agosto, subiu em setembro, outubro caiu de novo, novembro e dezembro subiram, né? Novembro e dezembro você acaba lembrando bastante de Natal, né? Se você é do Brasil ou países como era mora o Natal, acabam tendo esse período aqui de fim de ano, de festas, que você vai acabar aumentando suas vendas, né? Então, já aquele insight, você fala, opa, né? Tô trabalhando com vendas, né? Sei que muita gente compra aqui presentes para minha loja e na minha loja, né? Então, a informação aqui é que talvez no fim do ano a gente suba bastante os nosso número de vendas, tá? Só que quando a gente migra para 2008, o que a gente começa a ver na Armênia? Eu tô achando estranho porque tá em branco. Tá, tá bom. Números na Armênia aqui em 2008, você vê que em janeiro ela manteve 1 milhão. E aí ele teve uma queda gigante aqui de menos 200 mil, né? Fevereiro, março, caiu mais um pouquinho, né? E aí voltou a subir. Subir. Pegou o pico em junho, manteve aqui em julho, começou a cair em agosto. Setembro, outubro caiu, mas novembro e dezembro subiu de novo. Já é um comportamento um pouco diferente, né? Se a gente pegar 2009, como que 2009 se comportou? Mesma coisa, né? Caiu até em março. Então ele já está muito diferente do que a gente trabalha no geral, né? Quando a gente estava vendo todos os números de toda a companhia, de todos os países, sem nenhum filtro de país, você via que o comportamento era praticamente igual para os 3 anos. Nesse aqui, quando a gente começou a ver em Armênia, a gente começou a ver que havia uma queda, né? Então, por exemplo, no período de janeiro ainda tem um pico alto de vendas, mas fevereiro, março cai, depois sobe em abril, só que aí começa a subir em maio, junho. Só que aí durante o meio do ano dá umas osciladas e aí novembro, dezembro acaba subindo de novo. Então, são comportamentos diferentes. Então, talvez dependendo do que você faça, seja importante você também começar a ver por estes caminhos, né? Quais são as principais métricas que a gente precisa para colocar dentro dos nossos dashboards, né? Talvez assim, tipo, vou colocar o F, né? Não, talvez não seja tão importante, né? Mas se eu, por exemplo, começar a segmentar o meu filtro, talvez por este aqui. Isso pode ser interessante, ó. Eu quero segmentar os meus produtos aqui, as minhas visões, por subcategoria. O que é subcategoria? Aqui nas tabelas são tipo o tipo de produto que a gente está comprando. Que estão vendendo, na verdade, né? Então, se a gente está vendendo um ar-condicionado, acessórios de áudio, audiobooks, eu preciso tentar tirar quando não tiver, por exemplo, essas informações em branco. Então, se tiver em branco, mas eu acho que, sei lá, 2007, 2008, não teve venda de audiobooks. Então, a gente precisa fazer essa relação, tá? Câmera, tá bom? Quando a gente tem câmera, a gente vai colocando aqui
a gente vai começando a colocar por tipo de produto. Então, fone Bluetooth. Olha que interessante. Subiu só em junho e não parou mais. Vamos ver 2009. Né? Aquele era 2008, né? Então vamos 2007. 2007 subiu, 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 né? Manteve aqui em linha praticamente o ano inteiro. Subiu um pouco mais em outubro, desceu mais um pouquinho. Vamos para 2008. Deixa eu só ver aqui. 0,38. Ó, em 2008, ele ainda. Ó, se você pegar todo o período, você vai encontrar bastante informação. Então, deixa eu só tirar depois para vocês verem que isso aqui, né, ele não está conversando, né, ele está aqui embaixo. Mas se você juntar os anos, ele vai estar lá em cima ainda. Então, você pode ver que houve um pico de vendas muito alto aqui, né, que foi uma crescente de 2007 a 2009 entre os períodos aqui no venda de Bluetooth headphones. Então, fone Bluetooth foi uma das coisas que mais foram crescendo em vendas. Quando a gente muda para 2019, ó, lembra que aqui a gente está vendo 2,2 milhões, ó. A gente puxar aqui já caiu. Aqui já caiu um pouquinho, mas teve um pico já maior de 2,1 milhão. E eu acho que só sobe aqui em dezembro depois. Não, sobe também em julho, 2,2. Mas nunca passa disso. Mas a gente vê que a crescente começou em 2007, né, com 0,4 milhões, né, 400 mil dólares. Subiu para 2,2 milhões. Não, peraí. Isso aqui é 2008. Ó, começou com os 45 mil dólares no primeiro mês, né? E no último mês já estava vendendo 300 mil dólares, né? Crescendo bastante o produto em 2007. Quando a gente vai para 2008, a gente começa a ver aqui que a gente pula de 400 mil na menor venda, acho que é 400 mil, né? 450 mil, para 2 milhões na maior venda. Então, 2009, a gente também tem 2 milhões. Então, não passou de 2 milhões, mas é bastante venda se você considerar que era um produto que seu preço unitário também não seja tão alto. Então, tem uma quantidade bem interessante de vendas, tá? Então, ó, se foram 16 mil vendas em 2009, 2008, 15 mil, 2007, 14 mil. Então, pode ver que temos menos vendas em 2008 do que 2009 e a gente obteve 960 milhões ali. Deixa eu ver aqui. Pera. Não, 23 milhões em 2009 e 14 milhões em 2008. Eu ia falar, eu tava vendo coisas erradas aqui, então por isso que eu me embananei aqui. Aqui é 960 dólares, eu acho. Tá caro isso, hein? Mas o que eu ia falar era que poderia ter uma depreciação de preços aqui durante o período, mas acho que era bem devagar essa depreciação antigamente. Então, depreciação eu digo, tipo, o produto é mais caro no lançamento e vai ficando mais barato, vai ficando mais barato. Né? Hoje, se você parar pra pensar um, alguma coisa, sei lá, um notebook era super caro, ainda é caro, né? Mas hoje é mais acessível, entendeu? Então coisas assim acabam ficando mais acessíveis, né? O iPhone, né? O iPhone é um exemplo muito bom. Vai passando os iPhones, vai pegando os mais antigos e ele fica mais baratos, né? Mas tem suas desvantagens aí, mas ele vai perdendo força, né? Então acho que a gente não consegue pegar tanta coisa aqui porque são coisas bem antigas e naquela época não tinha tanto isso de, de alteração de preço em 3 anos. Acho que demorava um pouquinho mais ainda, tá?
Então, aqui, bom, a gente já consegue ver bastante coisa aqui, né? Então, eu já trouxe aqui um gráfico interessante para a gente ver os acompanhamentos de produtos, talvez. Vamos lá. Vamos para o outro lado aqui, vamos começar a trocar algumas informações aqui. Eu vou fazer o que a gente começava a fazer aqui, só que de outra forma. Eu vou pôr em gráficos de barras. Country. A região de país e valores de vendas aqui. Tá? Então já temos aqui um gráfico que vai dizer muita coisa pra gente aqui. Eu quero eixos cor branca, né? Eixo Y, também cor branca. Total de vendas, título, cor da fonte branca. Eixo X, eu vou tirar o título. Vai ficar meio menos informação, né? Tira esse título também. E vamos incluir o rótulo de dados também. Eu vou tirar essa cor de dado também. Vou colocar como preto, não. Cinza. Cinza fica estranhão, né? Cinza quase não dá pra ver. Rosinha. Não. Roxinho. Ixi, fica horrível, cara. Vamos colocar então. Vamos manter o verde. Vamos manter o verde aqui. Essa cor conversa bastante com o verde, né? Mas obviamente não é a melhor cor pra gente fazer em dashboard, né? A gente vai mudar isso aqui depois. Gente, desculpa, eu tô com muito sono. A gente começa a ver. Eu vou colocar o rótulo de dados também, né? E aí a gente vai pôr em branco. A gente já começa a acompanhar quem são os nossos top vendas aqui. 2008, 2007 e 2009. Tá, tô tentando pegar alguns insights aqui. United Kingdom, Canada, Japan. Japão. Olha que bacana, beleza. Já, bom, poucas coisas que a gente começa a ver, mas é interessante a gente acompanhar, tá bom? Vamos lá. Calendar year. A gente tem a informação. Os Estados Unidos, obviamente, fica em maior número de vendas. Peraí, deixa eu responder uma mensagem aqui. Mozão. Olha só, a gente vai tendo aqui crescimento United States, China e Germany e France. Então, França, Alemanha, China e Estados Unidos são os tops de vendas. O que eu visão rápida, bem rápida aqui. O que eu peguei? Vamos pegar 2007, né? Todos esses, né, quatro que eu comentei. Aí depois tem Reino Unido, Canadá e Japão. Tá bom? Guarda esses nomes. Em 2008,
né? A gente tinha Reino Unido, Canadá e Japão. Agora a gente tem Reino Unido, Japão e Canadá. E alguns outros sumiram aqui também, tá? Já tô percebendo algumas sumidas aqui. Mas você vê que o Japão já passou o Canadá em 2008 em vendas. Quando a gente vai para 2009, a gente vai para Japão, sendo o quinto maior vendedor. Então ele foi crescendo bastante aqui, tá bom? A Austrália pintou aqui, né? Quem estava daqui era a Rússia, mas em 2007. Então nada mudou aqui. O Japão foi crescendo suas vendas durante os próximos anos, os últimos anos, né? E é isso. Né? Você começa a também perceber, né? Deixa eu começar a nomear isso aqui. Eu vou nomear isso aqui como vendas. Vou colocar isso aqui como. Eu posso colocar aqui, gente, países, né? Então, eles tiveram vendas por países, vendas. É, venda por país e venda por produto, né? Produto e vendas por países. Ah, vendas por países. Oh, meu Deus, tá difícil. Era. Vendas país, tá bom? Então a gente já começa a colocar aqui vendas país, vendas produto. E a gente vai começando a criar alguns dashboards e depois, quando a gente publicar, essas abas aqui vão estar disponíveis também para o usuário navegar. Então você vai ter informações aqui bem interessantes para criar, para colocando aqui, enfim. E, gente, assim, eu tô com um tempo curto de live, porque, primeiro, assim, acho interessante diminuir mais o tempo de live para você que, enfim, não quer ver 2 horas de live de dashboard. Então eu vou diminuir um pouco o tempo de live em relação a vídeo para o YouTube, tá? Então se você está vendo no YouTube, eu vou acabar diminuindo um pouco mais. Vou deixar em menos de 1 hora, sempre. Então vou encerrar aqui para que você possa acompanhar e ver, enfim. E assim, no, assim que a gente acabar esse projeto, a gente vai gerar esses conteúdos para o YouTube separadamente. Então a gente vai ver, só que de forma um pouco mais rápida. Eu vou criar o vídeo, vou colocar quais medidas a gente vai colocar, como que a gente vai criar alguns dashboards, como que a gente vai colocar filtros. Talvez eu não detalhe tanto quanto estou fazendo isso em live. Aí você vai precisar ver a live, enfim. Mas eu vou colocar aqui medidas, como usar DAX, como usar Power Query, como usar banco de dados, tudo dentro dos vídeos do YouTube, separados com menor tempo, 10, 20 minutos no máximo, para que vocês possam acompanhar e aprender um pouco mais também de forma mais prática. Aqui na live a gente vai fazendo, vai testando, vai descobrindo, vai tentando fazer uma coisa ou outra, vai quebrando cabeça, então vocês vão ver todo o processo, né? Todo o backstage. Né? No YouTube a gente vai colocando coisas mais detalhadas, mais pedaços, mais objetivas, para que você não perca tanto tempo. Então você vai ter as duas opções, se você preferir, você vai poder escolher, tá bom? Eu vou encerrar aqui para quem é do YouTube, né? Agradeço a todos vocês aí que compareceram. Peço que curta aí, se inscreva, comenta aí, chama a gente aí no Instagram, em qualquer rede social que a gente tem aqui. Agradeço por todos por estarem até aqui, até esse momento. Faça favor aí, comenta, curte, compartilha, para que a gente possa crescer o canal, tá bom? Obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!